Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre essas pesquisas dos últimos dias que estão aí relacionados à questão da queda da popularidade do presidente Lula, mas principalmente a pesquisa que saiu hoje do Instituto CAEST, em que mostra lá que Lula está com 44%, Bolsonaro com 40%, mostrando aí o empate técnico entre os dois e mostrando Lula vencendo 7 nomes da direita, próprio Tarcísio, Michele, Eduardo, Caiado, o Ratinho Júnior, enfim, por aí vai. Então, por isso eu quero fazer uma análise com relação a essa questão de pesquisa, e muita gente tem falado, Lula está derretendo e com certeza não vai chegar em 2026 como um nome competitivo à esquerda. Então vamos lá, repetindo aqui, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Pessoal, a história do Brasil nos mostra que, independente das pesquisas, a política brasileira, ela é uma política de possibilidades. Eu sei que muita gente não gosta de escutar isso, tem gente que fica falando, Olavo de Carvalho repudiava a gente falar que política é arte do possível. Primeiro que eu não sou, nunca fui sectária nem vassala de ninguém, nem de Olavo, nem de quem quer que seja. Eu acho que todos nós devemos olhar os fatos, ter conhecimento das coisas e fazer nosso próprio discernimento. Como eu falo aqui, no meu canal eu faço análise, que pode encontrar concordância aí com os teus posicionamentos ou pensamentos, ou se não, não acham ou não encontrem essas concordâncias e tá tudo bem. E eu, daqui do meu lado, eu discordo com isso de que o Olavo falou e que a política, a gente não pode repetir que é a arte do possível, porque é por isso que os governantes fazem o que querem. Não, eu discordo inclusive com esse posicionamento. Eu acho que a gente tem que ter clareza e compreensão de que a política é a arte do possível, sim, e a gente ter o discernimento que a gente reconhecer isso, sair da negação e reconhecer isso, não significa de maneira alguma dizer que a gente está inerte e concorda com qualquer coisa que os políticos fazem. Eu acho que existe ou pelo menos deveria existir a compreensão de que a política é a arte do possível, por um lado, e por outro existir a compreensão de que a participação política é aonde a gente consegue dar respostas efetivas com relação a essas possibilidades que a política dá. A título de exemplo, nós temos Fernando Collor, Renan Calheiros, o próprio Eduardo Cunha, Lula e Bolsonaro, só para citar alguns exemplos, do que é a política ser a arte do possível. Bolsonaro sempre foi, antes de ser presidente da República, um deputado de baixo clero. Um deputado que na Casa Baixa, na Câmara dos Deputados, não tinha nenhum tipo de respeito. Era considerado incauto, inculto, agressivo e não tinha articulação política. Esse mesmo deputado, quando ele se candidata à presidência, o nome dele não era um nome competitivo. Num cenário com o próprio Alckmin e Haddad, ele não tinha sequer chances, num cenário que havia Meirelles, enfim, entre outros nomes. Não havia possibilidade, inclusive as pesquisas apontavam que Bolsonaro não iria no segundo turno. Bolsonaro não só foi para o segundo turno, contrariando as pesquisas, mostrando que sim, pesquisa é importante, mas não é determinante. Bolsonaro foi para o segundo turno, venceu as eleições de 2018 pela primeira vez que ele candidatou à presidência, e detalhe, sem ter ido a um único debate.
mostrando claramente que aquele momento da sociedade estava clamando por uma outra coisa diferente daquilo que a gente estava sempre vendo em termos de opções. Muito embora eu ache que a galera gosta de polarização, porque a gente não tinha só bolsonariedade, nós tínhamos muitos nomes e nomes muito competitivos, digamos assim, e as pessoas resolveram escolher entre esquerda, direita, para ser mais prática, entre PT e Bolsonaro. Então, o exemplo de Bolsonaro, o exemplo do próprio Lula, que sai do mensalão, ainda assim consegue eleger Dilma Rousseff, porque ele que indica a Dilma e a vende como a gerentona, né? Dilma fica por 2 mandatos, claro, não concluiu o segundo porque foi impeachmentada, mas foi eleita, foi reeleita, para ser mais precisa. A gente vê, além da questão de Lula e do próprio Bolsonaro, Renan Calheiros, envolvido com todo tipo de coisas escusas, de corrupção. Renan é senador há quantas décadas, gente? Pelo amor de Deus, Renan é senador há mais de 20 anos. A gente viu o Renan em 2007, quando ele era presidente, já era, né, presidente do Senado, ele teve que renunciar à presidência porque tinha aí denúncias de que ele estava pagando pensão da própria filha com o dinheiro da corrupção, uma empresa, uma empreiteira que estava fazendo esses pagamentos. Ele renuncia, só que 2 anos depois ele volta como presidente do Senado. Hoje a gente não teve 2013 Renan presidente do Senado e continua aí como cacique político, continua dando as cartas no reduto lá de Alagoas, ele que manda, é a família Calheiros que manda. E, para piorar, mas que a gente tem que ter em conta o quanto a gente tem que avaliar que política é a arte do possível, sim, é o caso do Collor de Mello. Gente, Fernando Collor, depois de ter confiscado a poupança das pessoas, junto com a ministra Zélia lá na década de 90, depois de ter feito todo tipo de decisão equivocada que prejudicou não só a economia, mas destruiu famílias, de gente que cometeu atos que ceifaram suas vidas, de famílias que tinham reserva para comprar um apartamento ou uma casa, de casais que estavam juntando dinheiro para se aposentar, para ficar no interior ou numa área rural, de gente que teve seu sonho destruído porque confiscaram a poupança dessa gente. Pelo amor de Deus, o Collor ainda assim, sem nunca ter pedido desculpa até 2020, porque só 30 anos depois, em 2020, ele vai lá, pede desculpas, né? Fala que ele lamenta, sente muito o que ele causou para as famílias. Precisou 30 anos para ele se desculpar, para ele pelo menos mostrar remorso ou fazer meia-culpa pública. 30 anos. Mas antes dele ter feito qualquer tipo de pedido de desculpas, a gente viu Collor ser eleito 2 vezes senador da República. Collor ficou por 16 anos, 2 mandatos senador da República. Na década de 90 ele confisca a poupança, aí 1 ano depois ele sofre o processo de impeachment, mas depois ele oportunamente renuncia, só que ele renuncia, ele tem os direitos políticos cassados por 8 anos, ele fica inelegível por 8 anos, mas assim que ele acha oportuno, assim que ele acha uma possibilidade, ele faz o quê? Ele se candidata a governador de Alagoas. Para quê, na minha opinião? Para poder testar a opinião pública, para ver as possibilidades dentro da política que ele estava pretendendo executar ou entrar, para ele ver que possibilidades ele tinha. Tanto assim que, 2 anos depois, ele faz o quê? Põe o nome dele para o Senado, ele ganha. Então, num país onde nós temos
Um Fernando Collor, o primeiro presidente impeachmentado, o também mais novo, tinha 40 anos quando foi presidente, o que primeiro que quase levou o Brasil à bancarrota. Se não fosse Itamar Franco com Fernando Henrique, com toda a elaboração do plano real, como que nós estaríamos hoje? Como que nós estaríamos hoje? Collor, o primeiro presidente eleito depois da redemocratização, né? A gente vê aí, a primeira vez que a gente viu o segundo turno no Brasil depois de redemocratização com Collor, que a gente sabe que teve nessa época, inclusive, Caiado, Lula, Collor, buscando a vaga de presidência da República. Collor leva melhor como caçador de marajás, com aquele discurso de salvador da pátria. Mas a política é tanto arte do possível que Collor, muita gente votou nele porque supostamente ele era bonito. Que povo que vota num candidato por ele ser bonito? Tem, não é verdade? Então, não é exagerado e nem é subserviente dizer que a política é arte do possível. É arte do possível, sim, porque se trabalha com possibilidades e por conta dessas possibilidades, repito, nós vimos Collor senador por 2 mandatos, de 8 anos, uma vez que senadores ficam 8 anos no mandato. Então, em qualquer país que o povo age como povo, como eleitor responsável, não como plateia que fica torcendo com claque, em qualquer país desse, o Collor seria repudiado nas urnas, porque aí o eleitor, o povo teria o quê? A compreensão de que o Collor está buscando aquela possibilidade e vetava aquela possibilidade. Então não é para ficar na negação, a gente não pode falar que política é arte do possível, porque senão a gente está aceitando. Não, é o contrário, é a gente tendo entendimento dessas articulações que a galera faz na política para que a gente exerça nosso direito político, nosso direito à cidadania de maneira adequada. Porque direitos políticos importam. A gente tem o direito passivo e o direito ativo. A gente tem o direito passivo quando a gente é candidato e recebe voto, e direito passivo quando a gente vai lá e vota no candidato. Então, não está errado dizer ou concordar que política é arte do possível, porque a gente vê o quanto, sim, isso tem acontecido. A história nos mostra. E é por conta também da história que a gente tem que cuidar quando a gente vai avaliar essa questão das pesquisas. Primeiro que o Instituto de Pesquisa, o Instituto, o que ele faz? Ele faz essa avaliação quantitativa e qualitativa, tendo em conta o eleitorado, o povo. Só que é importante que a gente saiba que, apesar, pelo menos eu acredito, eu sou pró-ciência, todas elas, só não gosto de pseudociências, mas eu sou pró-ciência e eu acredito que sim, que os institutos de pesquisas, eles são credíveis. Claro, tem a margem de erro, e a gente também não é idiota, sabe que eles recebem um valor para fazer aquela pesquisa, guardado as devidas proporções. A gente tem que olhar que a pesquisa ela é feita num momento específico. Então, a pesquisa que ela é feita hoje, talvez daqui 4 semanas, oscile, ele mude para cima ou para baixo. Por isso que às vezes a gente é bombardeado com tanto de pesquisa. A gente vê a pesquisa de que a popularidade de Lula está caindo. Mas hoje a gente viu aí ele um nome competitivo, inclusive aí com empate técnico com Bolsonaro. A gente sabe que Bolsonaro está inelegível, mas é o que está mostrando o Instituto de Pesquisa. E o que a gente tem que avaliar? Lula não está morto porque tá com popularidade lá embaixo. Gente,
Bolsonaro, em 2021, tinha popularidade abaixo dos 20%, é que a galera não esquece, abaixo de 20%. A taxa de desaprovação estava quase batendo 70%. Ainda assim, Bolsonaro quase vence Lula. Ou as eleições não foram para o segundo turno e foi lá quase pau a pau, até o resultado especificamente dado pelo TSE, ninguém sabia quem ia levar, mesmo com a popularidade lá embaixo. Então a gente tem que cuidar para não achar, Lula não vai ser um nome competitivo em 2026 por conta dessa questão de popularidade. Primeiro que pesquisa, isso também eu preciso colocar aqui, nós temos dois tipos de pesquisas. A gente tem uma pesquisa que é espontânea e uma pesquisa que é estimulada. Na pesquisa espontânea, é o eleitor, o povo, que vai falar. O Instituto vai lá e fala para a pessoa na pesquisa espontânea: quem você vai votar em 2026 para a presidência? A pessoa vai falar, por exemplo, Michele Bolsonaro, Caiado, Lula, Eduardo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Aí o Instituto vai colocando quantas pessoas entrevistou e quantas pessoas na pesquisa espontânea votaram ou votariam, ou disseram que votariam em A, B, C, D. Entenderam? Já na estimulada, o que o Instituto de Pesquisa faz? Vai lá e põe nome. Eduardo Bolsonaro, Ratinho Júnior, João Amoedo, Caiado, Lula, Jair Bolsonaro, e leva pro eleitor, pro povo. Entre esses aqui, qual deles você votaria em 2026? Aí, de acordo com o número das pessoas que foram entrevistadas, aí vai ter lá a porcentagem de quem votou em A ou escolheria B. Por isso que a gente sempre tem os não sabem ou não quiseram responder, porque a pesquisa ela reflete isso, a população. E, na minha opinião, Lula acaba levando vantagem na pesquisa espontânea, porque muita gente, por exemplo, acha que só tem Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Michele de opção. Pouca gente bota na espontânea Caiado, o próprio Ratinho Júnior, sabe? Então eu acho, na minha opinião, que Lula acaba levando essa vantagem, até porque a maioria sabe que Bolsonaro está inelegível. Por outro lado, a gente tem que olhar ainda na estimulada, que a galera está sempre entre aqueles opostos polarizados. Sempre na estimulada dá os dois. Porque a gente viu na estimulada da Quaest, Lula com 44, Bolsonaro com 40, empate técnico, mas entre Lula e os outros nomes da direita, Lula venceria. E por óbvio, a Quaest não fez, pelo menos hoje, mas por óbvio, se fizesse o oposto, Bolsonaro e qualquer nome da esquerda, Bolsonaro venceria, porque a galera ainda está polarizada de maneira tóxica. Então a galera ainda é plateia, então a galera ainda fica idolatrando e adorando o político de estimação, algo que só prejudica o próprio Brasil. Então, a gente olhar essa pesquisa com lucidez e se atentando aos fatos, a gente consegue discernir que Lula, ainda assim, por conta da queda da popularidade, ele não está fora do páreo para 2026. Não está. Política, a gente tem que ter esse ceticismo e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter dados e olhar para a história para a gente poder conseguir fazer análise técnica, não subjetiva. Claro, às vezes a gente coloca nosso entendimento, mas aí, junto com a técnica, junto com a objetividade, Lula é ainda assim um nome super competitivo para 2026, não se engane, José Dirceu não veio ao público falar que eles nunca saíram, os mensaleiros, Delúbio, Gegionino, até Vacari colocaram no meio, enfim, não é à toa. Posso dizer, alguns dos nossos críticos da candidatura do Edinho, que os mensaleiros querem voltar. Primeiro, eu nunca saí, né? Eu nunca saí, nem o Delúbio, nem o Vacari, nem o João Paulo, eu nunca saí. É cálculo
foro político. José Dirceu é um dos maiores articuladores políticos que esse país já viu. Então não se enganem, ele não fez, não foi um ato falho, não foi, é calculado. Tanto que ele fala que a esquerda precisa fazer um acordão com o PDT, porque já tem aí a federação com o PV, né? Ele falou, não só PV, PCdoB, não. A gente vai trazer, além do PSOL, o próprio MDB, a gente vai tentar juntar forças. Ou vocês acham que Dirceu já não está fazendo articulações com o Kassab, com o próprio Ciro, da galera que é centrão e centrista, que é fisiológico, que faz toma lá da cá? Não se enganem. Mas por que a popularidade baixa? Repito, Bolsonaro estava com popularidade baixa, nem por isso deixou de ser um nome competitivo. E aqueles que são descrentes nas pesquisas, eu respeito, eu acho que esse tipo de mentalidade que prejudica também o Brasil. Só quando a pesquisa agrada uma ideologia, um lado, é que a galera vai lá e fica batendo palma ou concorda. Quando não critica, diz que a empresa é comprada. Eu aqui do meu lado, eu confio, repito, na ciência, nos institutos de pesquisa. A CAEST, especificamente, uma das mais que eu gosto, não só pela assertividade dos resultados, dos dados, além da Veritá, eu gosto muito da CAEST, muito embora a Datafolha seja aí a mais famigerada, eu gosto da CAEST por conta da assertividade e também porque eu conheci o CEO da CAEST, o Felipe Nunes. Felipe foi meu professor durante meu curso de política, né, na minha formação de política. Então, assim, eu sei que tipo de dados que eles utilizam, eu sei que até agora é uma empresa séria, que a gente possa confiar. O próprio Nunes, o próprio CEO da CAEST, é um homem sério, né, que trabalha com dados, não com a subjetividade dele. Então, eu acredito que sim, que é importante que a gente olhe esses dados, avalie, porque a gente tem que ter dados, a gente tem que trabalhar com fatos. Só que ainda assim, não confundir, nem se iludir, achando que a pesquisa determina. Não, a pesquisa dá aí um norte para aquele momento, mas não determina absolutamente nada, porque uma pesquisa espontânea num tema não determina uma estimulada no outro tema. Tanto que a gente vê uma pesquisa espontânea que pergunta, e aí, você acha o governo Lula bom ou ruim? A gente está vendo Lula com popularidade baixa, mas numa outra pesquisa espontânea sobre quem as pessoas votariam em 2026, a gente vê aí Lula também acima nas pesquisas. Então a gente tem que ter dados, a gente tem que começar a avaliar as coisas de maneira técnica. Tem muita gente que não sabe que não sabe, acha que sabe, e principalmente tenta invalidar, às vezes, por exemplo, uma mulher como eu, que é preta, que tem um canal pequeno, a galera quer achar que fulano sabe mais e não sei o quê. A mim não me incomoda, porque o meu compromisso é com a verdade, sem canalice, sem oportunismo. Estudo antes de vir trazer dados aqui para vocês. Não faço para agradar a esquerda ou direita. Inclusive, se eu fizesse isso, se eu escolhesse um lado para enganar ou para pegar pix, meu canal estava estourado, porque, modéstia à parte, além de inteligente, eu sei identificar as coisas, mas eu não usarei como nunca usei da canalice. Primeiro, por conta da minha fé cristã. Segundo, porque a verdade salvou e protege minha casa e minha família. Então não farei esse tipo de postura, como por exemplo a gente viu, né, o Tagliaferri com a Estáquio, Paulo Figueiredo, a galera aí articulando para pegar dinheiro de gente da direita, de gente de boa fé. Basicamente falando, quando eles falam, essa galera é generosa, na minha opinião, é meio que debochando, essa galera é idiota, essa galera besta, essa galera boba, que não pode
ver um influencer extremista que corre para idolatrar, que gosta de Renato 38, que faz barulho, desequilibrado, inculto, incauto, não sabe ouvir, não tem escutativa, mas a galera adora, porque a galera quer sempre um macho, o macho que se diz corajoso, o macho que se diz determinado para chamar de seu, para adotar. Fizeram isso com o Bolsonaro. Silas falou aí que chorou 5 minutos no telefone e a gente viu o covarde que é. Mas a galera gosta desses machos que querem mostrar virilidade, testosterona. Então a galera corre para defender, sem parar para entender como funcionam as coisas, sem ter conhecimento básico, mínimo, para falar sobre o assunto, e fica como um tolo, manipulado à esquerda, à direita, não sabendo que não sabendo, e acha que sabe. E aqui no meu canal eu falo de política quando nem existia mulheres na política que não fosse na mídia mainstream. Sei lá, Natuza, Cantanhede, a Vera, a Leitão, ou a que morreu lá, a Cristina Leite, a Cristina Lobo. Eu falo de política aqui, quem quiser vai lá correr. Em 2016, 2017, eu já falava de emenda Lula. Eu já falava, antes de Bolsonaro sequer tentar candidatar, para se tomar cuidado com pessoas militares e militaristas que eram autoritários. Não comecei a falar em política porque eu me formei em política, não. Eu tenho background, base para falar daquilo que eu falo. E eu não venho aqui falar para ser aplaudida, idolatrada à esquerda ou à direita. É claro, se a galera gostar é ótimo, eu agradeço. Mas meu compromisso é com a verdade, é com aquilo que eu acredito. Aí você pode escolher sua verdade. E principalmente com muita troca e respeito e escutativa. Nunca trago aqui ideias para te falar que tem que ser daquele jeito. Te trago factos, contexto e a minha análise para você ver aí se faz sentido ou não, porque no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Então não, pesquisa não vai determinar que Lula está morto politicamente, porque ele não está, e nem que ele não vai ser um nome competitivo em 2016. Nós temos aí a história para nos mostrar e temos aí também toda a articulação que está sendo feita pela própria esquerda nesse sentido. Então a gente não vai se deixar enganar. Lula pode até não ser candidato por escolha dele ou por outras questões, às vezes, enfim, inerentes ao nosso controle ou responsabilidade. Mas Lula é sim o nome à esquerda para 2026, ou se não, se ele não for por qualquer outro motivo, é quem ele escolher, ele indicar, assim como ele fez com Dilma, que será o candidato à esquerda. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arriba!